Fala, meu povo! Hoje eu trago o meu comentário sobre o interessante livro Geração Pornô, que é um livro escrito pelo Ben Shapiro, que é um comentarista. Ele é dentre outras formações, é um advogado formado em Harvard. Ele é um comentarista político, né, conservador, muito bom de debate. Conheci sempre em seus vídeos do YouTube, né? E ele argumenta de uma forma muito lógica e transparente, algo que eu gosto muito e valorizo. E ao ler o livro, eu estou lendo meus argumentos a maior parte do tempo, né? É muito interessante. E aí, ele comenta, né, que há hoje, no espírito do nosso tempo, um incentivo a que as pessoas sejam hipersexualizadas. Isso tem uma série de consequências negativas, porque essa hipersexualização acontece desde a mais tenra idade, né? Desde a infância. E ele comenta isso. O livro, só um parêntese, o livro deve ter uns 15 anos, né? Ele foi escrito há uns 15 anos por um Ben Shapiro de 21 anos. Então, muita coisa ali era absurdo no início dos anos 2000, mas hoje é mais ainda, né? E aí, nesse livro, ele traz muitas reflexões, muitos dados estatísticos. Ele é muito melhor falando do que escrevendo. E é uma covardia também, né? Porque eu estou comparando o discurso dele de hoje, um homem de quase 40 anos, com um jovem de 20 anos, né? Então, ali, a escrita dele não é muito boa. Isso é uma... ele não é prolixo, mas tem muito dado, mas não é fluido, é algo que não é legal de ser lido, né? Mas, assim, é um livro interessante. E aí eu vou trazer aqui 3 comentários sobre a obra dele. O primeiro dele é sobre educação sexual nos Estados Unidos. E uma coisa interessante, a diferença, né, dos Estados Unidos para o Brasil. Ele fala que lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual é a faixa etária que se inicia a educação sexual, mas ela é eletiva, uma disciplina onde os pais escolhem na escola. A escola oferta a disciplina, que são 9 ou 10 aulas por ano, e os pais falam, eu quero que meu filho participe, ou eu não quero que meu filho participe. O primeiro dado interessante que ele coloca ali é que, na época, mais de 80% dos pais desejavam que os filhos participassem dessa escola não, dessa matéria, pensando que, ora, meu filho vai fazer sexo em algum momento, então é interessante ele ter acesso a esse tipo de informação agora. E aí faz um parêntese meu, né? O filho fará uma declaração do imposto de renda na vida adulta. E ninguém quer ensinar o filho a fazer uma declaração de imposto de renda, então preparar um currículo, então cuidar da educação financeira, né? Fecha o parêntese, né? Então as pessoas enviavam seus filhos para educação sexual na escola norte-americana, e ali ele cita várias pesquisas, né? Que essa educação ela era muito prejudicial para o dia a dia daquelas crianças que muitas vezes nunca tinham pensado em sexo e eram expostas ali para algo muito além de gametas masculinas, femininas, sistema reprodutivo, algo muito além. E aí ele fala que algo muito interessante, que a pessoa que expõe aquela opinião, que muitas vezes é opinião sobre o sexo, ela passa a ser autoridade na vida daquele jovem, juntamente com seus amigos, quando o tema é sexo. Isso por quê? Porque os pais não querem ter uma conversa desconfortável com seus filhos sobre esse tema tão importante, que é a relação sexual. Então, os pais, eles abrem mão dessa responsabilidade, a terceirizam à escola, aos amigos, hoje em dia, né, aos influenciadores, ao planeta Terra, menos a eles. E aí, quando o filho, na fase adulta ou na adolescência, tem um comportamento sexual que os pais reprovam, ele pensa, poxa vida, o que aconteceu? Olha, meu amigo, você não conversou sobre isso com seu filho. Então, o padrão que o seu filho aprova e que você reprova, né, é algo que não nasceu na sua casa, nasceu fora da sua casa e foi trazido para dentro pelo seu filho, porque os pais abriram mão disso. Então, é um ponto muito interessante. Como os pais, e ele explica por que os pais fazem isso. Os pais fazem isso porque hoje em dia os pais abriram mão de sua responsabilidade de pai para desejarem serem amigos de seus filhos. E ele fala como isso é prejudicial, né? Que o pai que, por uma fraqueza, não quer que o filho fique mal com ele e ele espera que o filho seja feliz, ele acaba validando todas as decisões do filho e o filho vai para outro planeta com relação aos pais. Então, esse primeiro ponto da educação sexual, muito legal não, muito triste, né? Porém, é algo que é um ponto interessante que ele chama a atenção. O segundo ponto é sobre o show business, que ele fala que ele cita lá no livro, na década de 30, 40, até a década de 50, Hollywood tinha um código de ética dos filmes, um código de conduta ou de ética. E ali ele cita ipsilíteres ali o parágrafo desse código que fala que as produções feitas aqui pela academia não podem
ter um padrão moral inferior ao da sociedade norte-americana no mesmo período. E é muito legal isso, né? E é muito doido. Então ele cita vários filmes daquela época, que os filmes eram obras de arte, muitos deles, né? Outros, sempre existiu tosqueira, né? E com recursos tão limitados, as pessoas faziam obras muito boas, bonitas, profundas, com significado até transcendental, muito além do que a gente vê hoje, né? E aí ele fala que isso acontecia por conta desse código de ética, e além disso, ali na década, sempre nesse período, a censura era feita, não era pelos estúdios, que fala classificação etária, ou pelo governo, era por uma associação católica. Isso é muito legal, né? Que os católicos, eles não são maioria nos Estados Unidos, mas imagino que lá na época eram os guardiões do padrão moral norte-americano. Então a associação católica fazia ali a crítica do filme e a censura, a classificação etária, né, do filme. Então pense você, o estúdio ia gastar muito dinheiro para fazer um filme com padrão moral abaixo da sociedade na época, e aí a Associação Católica que escrevia ia dar uma nota ruim. As pessoas que tinham pouco recurso, só podiam ir no cinema, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 2, 3 meses, não iam ver aquele filme porque iam trazer algo ruim para sua família. Então, eles não iam para o filme o estúdio tinha um prejuízo por fazer uma obra que era degradante socialmente falando, né? Moralmente falando para a sociedade, né? E aí é muito interessante isso, só que o tempo foi passando, né? Então, hoje, não sei se a mesma Associação Católica faz a mesma resenha de filme, mas se fizer, o povo tá nem aí, né? Os próprios católicos, os protestantes estão nem aí para isso, né? Mas eu achei interessante o mecanismo, como o próprio capitalismo ele organiza isso, né? Então, assim, se não tem dinheiro, não tem produção. E aí um ponto que trazendo aqui para uma reflexão que eu trago desse ponto é o seguinte, cara. Pensei, recentemente teve o show da Madonna, né? E com a participação de artistas, com todas as aspas que podem ter nesse termo, né, ali, que simulavam sexo no palco. E tinha 2 milhões de pessoas assistindo aquele show. No país que é o maior país católico do mundo, velho. Isso é bizarro, velho. Se as pessoas realmente fossem católicas, se as pessoas fossem muçulmanas, se as pessoas fossem cristãos de verdade, se as pessoas tivessem algum padrão moral, que a religião fosse algo muito mais do que falar um dado estatístico, mas professar realmente aquela fé, aquele show estaria vazio, não é mesmo? Mas não, há uma multidão que vai. Então as pessoas, e aqui no Brasil é muito interessante isso, um nível de hipocrisia, de dissociação, né, entre o que você fala e o que você efetivamente vive, né? Então, eu acho assim, o capitalismo ele está do lado, como Ludwig von Mises fala, né, que toda pessoa que é bem-sucedida financeiramente falando, né, do ponto de vista de ser um bilionário, ele atende às massas. Então, assim, se as massas são promíscuas, a produção do conteúdo será promíscua. E ao ver isso, mais promiscuidade, mais eu ia falar um palavrão aqui, né? Mais conteúdos moralmente degradantes serão produzidos. E aí a sociedade vai ficando cada vez moralmente mais degradada comparada aos padrões cristãos, aos padrões do passado, aos padrões de qualquer época da humanidade, não é mesmo? Então esse segundo ponto é muito interessante. E o terceiro ponto que ele fala, faz uma chamada à ação, cara. Ele fala assim, poxa, a gente está aqui lendo esse livro, hoje nós não somos mais maioria, mas nós somos relevantes no cenário político, no cenário econômico mundial. Nós precisamos agir. Você que é pai, você tem, como eu sou pai, a gente tem que assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos em todos os sentidos. É na educação sexual, na educação financeira, na educação principalmente, né, espiritual dos nossos filhos, que vai embasar todas as demais. Então nós temos esse papel, esta obrigação. E aqui uma palavra, é um ponto meu, né? Deus nos deu essa obrigação. E como sociedade, nós devemos nos organizar para que façamos pressão, para que não venhamos a dar o nosso dinheiro para algo que nós não concordemos. Então, assim, o livro é bem interessante nesse ponto. A leitura é um pouco difícil, por isso dei a nota difícil não, um pouco chata mesmo. Eu dei a nota para ele 7,5. Eu poderia falar muito mais sobre Geração Pornô de Ben Shapiro, mas não menos do que isso. E esse é o meu comentário sobre esse livro.